Cortes na ciência, antivacina, cortes na educação, fake news, poluição, extinção de espécies, agrotóxicos, desmatamento. Sério Sapiens. Fala Sapiens, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um episódio do podcast Sério Sapiens, o seu podcast mensal sobre temas variados do universo das ciências biológicas. Eu sou a Gabriele. Eu sou o Renan. E eu sou o Will. O Will aí, direto das terras internacionais. Pra quem não sabe, né? O Will é a nossa atração aqui do episódio de hoje. Ganha prêmio quem descobrir de onde eu sou. Só que não vale olhar no meu Insta. Tem que ser pro Insta do Sério Sapiens. Então, eu já aproveito esse gancho, já falo pra colar lá nas redes sociais. Colar no Instagram, YouTube, Spotify, seguir a gente, deixar Sim. like. Adivinhem da onde que vem o nosso correspondente internacional. Faz uma enquete lá. Valendo! Bom, e sobre o que a gente vai falar hoje? O tema de hoje é sobre uma matéria. Talvez alguns imaginem ou pensem que ela já está meio antiga, porque é uma matéria de abril desse ano. Parece que já faz um bom tempo, hein? Mas ela está bem fresca ainda e eu estou olhando aqui no site do Tecmundo, mas assim, ganhou a internet quando saiu essa matéria, né? Mas no Tecmundo o título é assim: cientistas criam o primeiro embrião de macaco humano em laboratório. E quando saiu essa matéria, quando ganhou a internet, várias pessoas já ficaram com a pulga atrás da orelha, tentando entender o que tá acontecendo, né? Como assim, um embrião híbrido? Ainda bem que você trouxe. É bem interessante você trazer esse estudo, que depois eu peguei para ler ele com calma. Tem que tomar um cuidado mesmo com esse alarmismo mesmo. Mas ela é bem interessante para a gente discutir o nosso tema de hoje. Sim. O estudo, no caso, eles acabaram introduzindo células pluripotentes de humano no embrião já fecundado de macaco, no caso, para eles conseguirem estudar como que funciona essa linhagem, toda a sinalização dessas células durante um período de tempo. Mas vale ressaltar que ainda estamos bem longe de uma situação de quimera, que nem algumas pessoas vão reconhecer do Full Metal, por exemplo. No caso, por exemplo, os embriões, eles não sobreviveram, eles não desenvolveram, eles tiveram uma sobrevida, digamos, de 20 dias. E mesmo chegando ao longo desses 20 dias, eles perceberam uma queda nessas células que teriam sido transplantadas essas células humanas. Então é algo bem interessante se trazer e a gente discutir. E isso leva a gente, então, ao nosso tema de hoje. Qual seria? Rufem os tambores, né? Imaginando que esses seres pudessem se tornar seres, né? Esses embriões pudessem se desenvolver e se tornar seres, a gente estaria falando de um ser híbrido, né? De um humano, macaco humano. Então, como que ficaria a ética nisso tudo? Como que ficaria, assim, que esse estudo tem como objetivo, talvez, num futuro, criar órgãos para ajudar a vida de pessoas que se envolveram em acidentes, têm alguma doença. Onde que tá a ética? O que é bioética? É isso que a gente vai tentar trabalhar aqui, né, Gabi? Se a gente for pegar, né, essa questão dos órgãos, poderia ser um desdobramento possível, né, desses estudos com supostos híbridos, né, trabalhando aí no nível de células e tudo mais. Mas eu acho que o interessante é que quando a gente fala disso, remete muito ao imaginário das pessoas, né, dos filmes, porque tem muitos filmes que tratam de clones, né, de coisas assim mais avançadas, vamos assim dizer. E aí acho que também acaba fazendo a gente se perguntar, né, da questão de será que os fins justificam os meios para algumas pesquisas? Quais seriam esses limites, né, como você falou, da manipulação biológica? Porque a partir do momento em que esse ser humano adquire, né, essa a gente vai discutir um pouco mais pra frente, mas essa habilidade de manipular a biologia, interferir nos processos naturais, passa então a existir, se a gente for pegar essa necessidade de debater essa relação com o que a gente faz, né? Sim, e é importante lembrar daquele documentário, Jurassic Park, que lembra que os cientistas não podem fazer tudo o que eles querem, né? A gente vai entrar nisso daí. Inclusive tem aquela fatídica cena que o Renan tá comentando do Jurassic Park, que é do personagem Jeff Goldblum, que fala: vocês fizeram, mas vocês não pararam para perguntar, será que deveríamos? Vocês só perguntaram se vocês conseguiam. E geralmente eles fazem essa pergunta depois que tá tudo ferrado, né? Depois que deu tudo errado. Faz e depois pergunta, né? Pois é.
Eu acho que fica também, antes da gente começar a discussão mais acalorada, né? Que é o que a gente acha da experimentação animal, né, Will? No caso, eu sou suspeito de falar que na minha trajetória acadêmica, a minha IC, a TCC e até durante a dissertação de mestrado, acabou envolvendo experimentação animal, que no caso ele tem um retorno tanto para a gente como para os animais. Toda a sociedade, toda a comunidade ecológica acaba se beneficiando muitas vezes dessa experimentação animal. E por isso que eu acho que é válido. Porém, temos que levar em conta os limites que temos que estabelecer. E no caso, só para quem tá ouvindo a gente saber, né? Você trabalha com peixes, né, Will? Isso, no meu caso, o meu trabalho foi avaliando o efeito que a poluição tem em tilápia, de forma bem resumida e simplificada. E aí, esses resultados desse trabalho e de outros colegas também, ele acaba servindo como guia para legislações no futuro, que, por exemplo, vão determinar o limite máximo que deve ter de tal poluente. No meu caso foram metais, determinam os limites máximos que esse poluente tem, por exemplo, na água. E aí isso acaba influenciando toda a biota aquática. Você acredita, por exemplo, que até a gente não conseguir outros mecanismos, né, para avaliar isso sem ser com a presença de animais, porque, para quem não sabe, a ecotoxicologia, ela precisa, né, utilizar esse teste em alguns organismos para a gente ver justamente até que ponto aquelas determinadas condições são prejudiciais ou não para aquele organismo, né, Will? Correto, Até conseguirmos chegar num ponto que o uso de animais seja dispensável, ainda falta bastante tempo. Tem pessoas que comentam modelação matemática e tudo mais, só que isso aí ele é feito com base em pesquisa de base mesmo. Você precisa ter de onde partir. Sem partir disso, que é os experimentos que já existem, você não consegue ter um arcabouço para chegar nesse nível. Então, experimentação animal, eu acredito que seja necessário, realmente. Você tem limitações em vários campos que você não consegue ultrapassar sem o experimentação animal. Porém, como vamos debater ao longo desse episódio, temos as suas ressalvas e temos alguns pontos a serem limites, respeitados. Né? Eu acho importante deixar bem claro desde já que essa é uma área da biologia, da ciência, que nenhum biólogo, nenhum cientista desejaria fazer, eu acho, né? Mas é uma parte necessária, porque é exatamente o que foi dito. Não tem uma outra alternativa. Quando tem, é optada essa alternativa, mas em dado momento você vai precisar fazer algum teste com animal, algum teste com seres humanos. O que não quer dizer que você possa fazer de qualquer jeito, né? Você tem uma série de etapas, uma série de regras para manter um respeito para todos os organismos envolvidos, seja humano ou não. Exato, esse é o ponto mesmo. Mas a gente tá dando um pouco de spoilers aqui. Eu acho que a gente pode começar, então, o que é a bioética? A gente está aqui falando faz bastante tempo bioética, mas vocês lembram qual é a definição mesmo? De cabeça, sim. Sei que não. Pois é, fui dar uma olhada. Estudo dos problemas e implicações morais despertados pelas pesquisas científicas em biologia e medicina. A bioética, no caso, ela abrangeria questões como a utilização de seres vivos em experimentos, a legitimidade moral do aborto ou da eutanásia, as implicações profundas da pesquisa e da prática no campo da genética, entre outras áreas. Mas ela é uma área importante, assim, né? Pode parecer meio banal, mas você tem segmentos, né, da ciência que estudam só a bioética em determinadas situações. Tanto que a gente tem aí alguns autores principais e tudo mais, que inclusive definiram princípios fundamentais, né? São 4 princípios, né? A autonomia, a beneficência, a não maleficência e a justiça. Parece que você tá chamando as meninas superpoderosas, né? E falta só o elemento X. Falta só o elemento X. Mas esses princípios eu vejo, pelo menos, como bastante importante, né? Porque quando você pega, assim, né? A não maleficência, ela seria basicamente aquela
proibição de causar qualquer dano possível intencional àquela cobaia, né? Ou ao paciente que está sendo submetido a um teste científico, a uma pesquisa, no caso. Sim, sim. E por outro lado, a beneficência seria o oposto, né? Se você vai fazer um experimento, o objetivo final tem que ser, de algum modo, melhorar a qualidade de vida da cobaia, do paciente ou daquela espécie, né? Sim, deveria ser o princípio, né? Deveria seguir esse princípio, mas tem algumas que É, eu fico meio em dúvida, como bem a verdade. É sempre bom questionar esses outros estudos aí. Seguindo esses princípios, né? Tipo, o da autonomia, ele é interessante porque eu acho que é até meio esquecido pra quem não estuda ou não tá diretamente relacionado às questões de bioética, porque ele busca romper justamente a suposta relação, né? Um possível vínculo entre o médico e o paciente, uma relação meio paternal entre o médico e o paciente, enfim, qualquer vínculo, pra impedir justamente qualquer tipo de obrigação, né? Entre o paciente que está sendo testado pra com a ciência, né? Você garantir uma imparcialidade aí. eu acho que essa palavra hoje em dia tá bem complicada, né? Imparcialidade. Então, Dando spoiler do futuro, que a gente vai voltar nisso daí. A gente vai precisar. vamos. É porque senão, eu acho que sem isso, fica meio que o paciente, ele pode até se sentir meio obrigado a continuar no estudo, né? Se você tem algum tipo de vínculo, assim. É tipo aquele grupo do WhatsApp que você não quer sair. Todo mundo tem esse grupo, você fala, Grupo da família. nossa, os grupos da família são infames. E ficou faltando o último princípio, o da justiça, né? Isso. Eu acho que esse princípio em específico, And Justice for All. o nome dá meio um pouco de spoiler, né? Mas o objetivo dele é criar um mecanismo regulador da relação entre o paciente e o médico, né? Então, garantir que não fique submetida apenas a uma autoridade médica, mas que tenha outros meios, né, de garantir esses direitos do organismo ou do paciente que está ali sendo submetido ao teste, né? Então, para garantir uma conduta ética e profissional. Então quer dizer que o médico não pode, por exemplo, Uhum. dar remédios à torta direito só porque em nome de uma autonomia que deram para ele. Assim. Isso me lembrou uma coisa que eu estava lendo agora há pouco, mas isso vai ficar para daqui a pouco. É importante lembrar que essa bioética não se aplica só a humanos, se aplica também a animais, como eu comentei mais acima. Inclusive, dando mais um pouco de spoiler para vocês, tem órgãos reguladores para isso também, é todo mundo. Esses órgãos reguladores que a gente vai falar um pouco, ele justamente fala, né, até onde a gente pode ir, como que a gente pode ir, quais seriam esses limites e se aquilo faz sentido, né, se tá ético, né, do ponto de vista de experimentação aí. Então, gente, toda hora a gente está aqui falando de spoiler, spoiler, spoiler. Então, bora entrar de vez nesse assunto e começar falando sobre experimentos mesmo. Vamos imaginar que assim, eu sou um estudante e eu quero fazer experimentação em animais. Quais são os órgãos que eu tenho que procurar? Quais são as etapas que eu tenho que passar? No caso, para animais, quem regulamenta é o CONSEA, que é o Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal. E aí o seu projeto, ele precisa ser submetido ao CEUA, que é inerente a cada instituição de pesquisa. Mas o CONSEA, ele avalia com base na Lei Arouca, que veio do deputado e médico Sérgio Arouca, que inclusive foi presidente da Fundação Fiocruz durante vários anos. Ele é bem conhecido. Ele foi sanitarista, inclusive, também. Trabalhou na parte de gabinete que lidava com a OMS. É alguém bem importante. Vale ressaltar que essa lei ela foi aprovada e sancionada em 2008 só. Mas é importante porque essa fase ela teve vários marcos importantes recente, assim, né? no desenvolvimento de pesquisas nesse sentido, né, de experimentação e tudo mais. A própria criação dos conselhos, né, é um bom exemplo disso. Com toda certeza, são burocracias que são necessárias, porque senão as pessoas fariam o que queriam, né? Porque se a gente for pensar, né, essas burocracias elas são necessárias justamente para impor limites nesses procedimentos e no uso de animais em estudos científicos ou até pessoas, né?
e garantir o mínimo de conforto e higiene, por exemplo, se for animais cativeiros, né, ou recintos, enfim, N possibilidades aí, e amparar também esses animais em caso de abuso e maus tratos que podem vir a ocorrer. Então, passar por essa burocracia garante esse mínimo cuidado aí, né? E para saber mais, eu acho interessante a gente indicar aquele vídeo que eu vi esses dias do Nunca Vi um Cientista, né? Que, se eu não me engano, chama Precisamos Mesmo Usar Animais em Pesquisas? Nossa, eu estava vendo esse vídeo outro dia, bem interessante. Vale lembrar também que esses limites, tudo mais, essa burocracia que a gente usa o termo, mas é tudo com base nos princípios fundamentais da bioética. Inclusive, esses conselhos do SEUA, eles seguem o que a gente chama dos 3 R's. São reduction, que é a redução, que eles procuram que se reduza ao mínimo que necessário mesmo de animais na sua experimentação. A substituição, quer dizer, se você tiver a oportunidade de substituir por um método alternativo, faça isso. Não venha falar só porque eu quero. Não, você tem que ter uma justificativa muito boa. Senão, substitua. E tem o refinamento também, que é procurar refinar esses protocolos para minimizar a dor ou estresse sempre que for possível. Sim. E só complementando, né? A gente falou dos conselhos, que é o Comitê de Ética no Uso de Animais. Quando que eu comentei, né, em pesquisa em humanos, seria, no caso, o Comitê de Ética em Pesquisa, o CEPS. Entendi, tá começando a ficar mais claro agora. A minha pesquisa eu já tive que passar várias vezes. Tem também a Comissão Nacional de Ética e Pesquisa, o CONEP, né? Então, tem esses outros comitês aí para pesquisas específicas de seres humanos. E é interessante ter em mente que isso a gente está falando para o Brasil. Aqui no Brasil é desse jeito. Sim. Em outros países, eles vão adotar medidas um pouco diferentes para, assim, cada país vai, cada situação, né? Por exemplo, para teste em humanos, aqui no Brasil só é possível ser voluntário para alguma, sei lá, medicação nova, algum tratamento novo, caso a pessoa esteja sem alternativas, assim, tipo, aquilo lá ou morrer, vir a óbito, né? Já em outros países, como os Estados Unidos, é possível que em etapas anteriores a pessoa se voluntarie para isso, só que no caso ela vai ganhar um dinheiro, vai ter a garantia de tratamento médico, assim, por tratamentos convencionais e por aí vai, né? Então, cada caso, cada grupo de animal vai seguir certas etapas e em cada país vai ter sua legislação. É importante falar isso porque para as pessoas entenderem que não é um padrão, né? Até mesmo porque a gente tem diferentes campos do conhecimento em pesquisas e, enfim, muitas possibilidades e até a questão do contexto de cada país também, né? E isso tudo com o consentimento e a noção do que está acontecendo pela pessoa. Não é algo... A pessoa receberia um dinheiro e seria submetida a um teste X. Não, no caso, ela tem noção, é explicado para ela tudo o que vai acontecer. Sim. Então, obviamente, essas condições vão mudar, mas esse consentimento, ele tem que ser obrigatório. A palavra-chave é consentimento. Mesmo que varie de país para país, tem que ter um mínimo, né? Tem. Esse mínimo, ele deve ser respeitado, ou deveria ser respeitado, né? A gente não sabe se, enfim, todos os países são, né? A gente até vai comentar um pouco disso já. Então, mas antes da gente entrar em casos, acho legal a gente comentar sobre como começou todo esse pensamento ético, né? É interessante você colocar isso. E, infelizmente, assim, a gente vai voltar numa época complicada da nossa história como humanidade, que foi a Segunda Guerra Mundial. E naquela época, naquele contexto, ocorreu várias transgressões que hoje são vistas como completamente não éticas, completamente abomináveis, que foram cometidas pelos nazistas, né? Eles tinham a sua ciência, entre aspas, porque assim, eles tinham hipóteses e eles faziam experimentos que não para testar a sua hipótese, mas para confirmar. Então eles ficavam fazendo experimento atrás de experimento, sem consentimento das pessoas e até confirmar a hipótese deles, né, de raça superior, e vocês sabem tudo isso. Nossa, um horror isso. Inclusive. Sim. E só para dar um exemplo, a gente viu experimentos ali que, Sim. assim, por exemplo, testavam a resistência do corpo humano. E eles submetiam grupos minoritários, como judeus, negros,
e por aí vai, há situações de baixa temperatura para ver questões de congelamento e tal. Testavam afogamento, substâncias tóxicas e, Hum, sim, daí para pior, sabe? E uma vez que passou a Segunda Guerra Mundial, começaram-se a entender o que aconteceu naquele período, começaram a Uhum. ver tudo o que aconteceu e a julgar os criminosos. E foi daí que saiu o Código de Nuremberg, que foi o É, estopim para o pensamento ético, né? Que ele foi o primeiro que. tipo, calma, gente, não é assim que se faz, né? Cada um vai fazendo o que bem entender. Tanto que esse código, comumente, essas experimentações entram num termo comum chamado que é crimes de guerra. uhum. É engraçado que ainda muitos crimes não foram totalmente julgados ainda, né? Apesar de ter passado um tempo já. Também, o Renan falando, eu fiquei pensando, né, como é comum essa questão de marcos, né, guerras e coisas similares, ditaduras, e isso está diretamente ligado a momentos em que as pessoas perdem os direitos, né, direitos humanos, e isso tende a ter um reflexo nos limites aceitáveis aí da ciência naquele local, né? Então é até assustador se a gente for parar para pensar, e justamente Uhum. foi a partir desses marcos que a gente conseguiu ter hoje alguns códigos morais aí, né? Como os códigos da bioética. E são esses períodos, eles acabam influenciando muito, não somente a área da ciência, né? Nesse caso, a da bioética, mas também a Segunda Guerra Mundial foi vital para os direitos humanos, que também vieram assegurar várias coisas que hoje a gente tem como básicas, mas que anteriormente não eram. Então, assim, nessas fases é importante a gente parar e refletir tudo o que aconteceu, para que melhoremos como sociedade e não repitamos aqueles erros. Aprender com a história. Deveria, né? É, E, porque apesar de muita gente falar que não quer estudar história, mas é algo muito importante sim. para exatamente isso. Ainda estudando. Mas esse não foi o único caso, né, dos Não. nazistas. Ainda a gente estudando história, algumas coisas a gente vê, né? Como defender. Algumas pessoas defendendo nesses períodos como algo que a ciência avançou muito, né? Vê como descobertas e tudo mais, só que a que custo, né? Se Exato. você for parar pra pensar, não tem tanto tempo assim que essas coisas aconteceram, e muitas coisas ainda bem bizarras acontecem nos dias atuais. Como, eu não sei se vocês chegaram a ver, mas teve reportagens, né, de farmacêuticas, indústrias farmacêuticas, extrapolando aí, vamos aí dizer, os limites aceitáveis, né, quando você, por exemplo, cria laboratórios de países desenvolvidos em populações de países populosos e pobres para testar alguns tipos de medicamentos, sabendo que aqueles países muitas vezes não têm as pessoas não têm acesso à saúde, né, não têm acesso a alguns direitos básicos, então é como se fosse a galinha dos ovos de ouro, né? É óbvio que a pessoa vai, sei lá, tá num estágio avançado de uma doença específica, e aí surge uma oportunidade, né, como é vendida, de poder testar e poder se curar de alguma doença, é óbvio que a pessoa vai aceitar. A gente vê muitos casos, por exemplo, na Índia, de pessoas que acabam, né, esses testes e não tem nem o direito de acesso ao remédio que foi produzido em cima dessa pessoa, né, em cima desses testes. E assim, é uma falha gigante nos direitos humanos. E eu diria que a gente tem um caso bem recente aqui, né? Um caso bem atual, bem, sim. Esse Brasil de 2021 tá complicado, né? É só acompanhar a temporada da CPI, gente. Inclusive hoje, que acho que deve ser o caso, que vocês estão comentando que eu estava lendo agora há pouco, Sim. de uma certa empresa você, que ouvinte do futuro. A gente está gravando no dia 16 de setembro, né? Uhum. E hoje saiu a notícia, através da CPI, que uma empresa de farmacêuticos estava basicamente forçando, seus médicos a darem um tratamento precoce, a darem remédios com ineficácia comprovada para o tratamento da Covid para os seus pacientes, de forma assim que o paciente não sabia daquele remédio, às vezes a receita, aliás, a receita do médico era alterada para incluir aquele medicamento. São, assim, etapas bem. Se a gente está falando de ética, esse é um dos exemplos que fica bem claro e que eu tenho certeza que no futuro eles vão usar de exemplos de não ética, assim, sabe? pulou todas as etapas.
E o pior Mas que alguns desses pacientes, pelo que eu estava lendo, chegaram via óbitos. E sabe o que é pior? Acobertaram esses pacientes. E utilizaram ainda essa notícia, certos políticos utilizaram essa notícia para promover o kit salvador dele, por assim dizer. Tem cabimento isso? É um descaso com a vida. demais, porque o Renan tava falando, né, no momento da época que os nazistas faziam testes, que era justamente, eles faziam testes para corroborar o que eles queriam que fosse corroborado, né? Então, me parece muito similar isso, que é um teste rolando para tentar provar a eficácia de um remédio que não tinha nenhum indício ali, né? Contrariando o comitê de ética, contrariando uma série de normas, né? Da bioética, para tentar corroborar uma coisa com interesses muito escusos, né? Com dinheiro envolvido e tudo mais. Então, você percebe claramente uma similaridade com esses dois casos, onde nem o método científico foi seguido, né? Porque quando você quer simplesmente afirmar uma coisa, isso não é ciência. Não com toda certeza. E já que você puxou o link com o nazismo, outra coisa que dá para comparar é que os nazistas realizavam esses experimentos em populações minoritárias, vamos colocar desse jeito, né? E esses testes que a gente está falando de hoje eram realizados com idosos. Também seria um grupo minoritário, né? O famoso faz com o dos outros. Eu usar uma expressão aqui, mas eu vou me abster. A gente sabe. Nossa, depois desses comentários nebulosos que a gente comentou aqui, é aquela coisa, né? Sempre volta naquela tecla dos fins justificam os meios. Sim. E aí entra numa questão complicada. Só que vale ressaltar que nem tudo é feito desse jeito. Tem vários que seguem os padrões da bioética e tudo mais, e que realmente tem um objetivo claro e que nem os fundamentos falam, eles têm uma justiça. Tem, por exemplo, algumas intervenções que servem para corrigir mutações ligadas em presentes em doenças graves, como é o exemplo que vocês devem lembrar da Angelina Jolie. Que ela fez a mastectomia preventiva, né? Eu lembro bastante desse caso, porque algumas pessoas ficam até meio chocadas, mas é algo que a ciência trouxe de muito bom, assim, né? De você poder detectar genes. A gente tem até startups desenvolvendo kits, né? Para você testar aí possíveis genes que podem desencadear em cânceres. E isso é um avanço e tanto, porque previne, né? É uma prevenção muito grande e que permite ao ser humano aí alguns anos de vida maior, assim. E o caso da Angelina Jolie foi bem marcante. E isso é considerado um marco muito legal que a ciência proporcionou. Sim, com toda certeza. Foi uma coisa interessante. E vale, de novo, voltar. Foi algo que ela optou, ela escolheu, teve consentimento dela. Sim. Isso volta na questão de foi ético, né? Foi. Mas, às vezes, o que é considerado ético para alguns pode não ser ético para todos. Nesse caso, a gente teve uma manipulação genética, testes e tudo mais, para um fim nobre, né? Como doenças graves e tudo mais. Mas a gente sabe que nem sempre é assim, e a gente tem diferentes tipos de manipulação para diferentes objetivos, e pode ser que nem todo mundo da sociedade civil aí concorde com isso, né? Que vem o questionamento: como você garante que esses experimentos sejam então seguros para as cobaias, tanto elas humanas como não, para o ambiente e até para a sociedade? Esses limites que foram estabelecidos, eles existem? A gente viu que existem, assim, meio que impostos pelas agências regulamentadoras de cada país, né? Porque eu acho que se também não existisse esses órgãos, né? Eu não sei também se a gente poderia contar com um bom senso. É uma coisa interessante da gente pensar. E, inclusive, né, essa falta de bom senso foi o que desencadeou o surgimento da bioética, né? Nesses casos que a gente citou do marco histórico, né, dos exemplos nazistas, porque a gente teve, atualmente, para quem tiver curiosidade, né, a gente tem principalmente o filósofo Beauchamp, que é professor, acho que da Georgetown University, e ele foi o que postulou esses 4 princípios aí da bioética
que a gente comentou. E tem também um outro pesquisador, que é o Childress, e ele também é um professor de ética da Universidade de Virgínia, e esses dois eles têm contribuído muito, assim, para o avanço nessa parte, né, de quais, essas perguntas que a gente fica fazendo, quais são os limites, até onde a gente pode ir, e isso é muito característico da filosofia, se a gente for parar pra pensar, né, Will? Ainda bem que você tocou nessa questão dessa diferença de linhas, porque me lembrou no caso na experimentação animal, que, por exemplo, invertebrados, eles não são contemplados, digamos, pelos comitês de éticas para experimentação. Em teoria, as pessoas podem, e no caso já fazem, experimentação com eles sem essa regulação. E umas linhas de raciocínio que eles comentam a justificativa para isso seria por questão, principalmente a palavra-chave seria a dor. Que eles falam que a nossa definição de dor, ela é uma definição mais subjetiva. Então, ela estaria restrita aí relacionada à capacidade neural, que tem essa diferença dos invertebrados com vertebrados ao longo da linhagem evolutiva. É uma visão antropocêntrica, né? Exato. Isso é bem perigoso, porque se você tem você espera uma resposta com base, por exemplo, respostas humanas. É lógico que um animal não vai ter a mesma resposta que você. Mas não significa que não sintam dores, né? Exatamente. Inclusive, tem alguns trabalhos que já falam que eles têm recepção de dor, receptores de dor, os nossos receptores. Porém, obviamente que essa sensação de a dor que eles sentem não seria a mesma que a nossa. Então, fica o questionamento se realmente eles não sentem dor. Os próprios peixes, né, Will, que você estava comentando, era algo bem questionado, né? Se algumas coisas eram permitidas antes e agora... Já vi casos assim mesmo, que o pessoal falava, ele não tá demonstrando que tá sentindo dor, então não preciso utilizar anestesia. Isso é abominável. Isso mostra que é importante frisar que tem essa evolução. Hoje em dia, todos esses procedimentos são feitos com anestesia. Eu acho que esse é um ponto bem importante que a gente precisa ressaltar também, entre vários pontos importantes, né? Sim. Que o limite, hoje ele pode estar em um dado ponto, por exemplo, a dor, mas amanhã pode estar em outro local, né? Esperamos que, com base nas conversas, nas discussões, a gente consiga sempre progredir de modo a proteger todas as formas de vida, né? Todos os animais. Mas será que, é uma pergunta, essa questão da dor, do sistema neural, tem alguma coisa a ver com as etapas de experimentação, por exemplo? Bem frisado. Por que a gente primeiro começa a experimentar, a fazer um experimento em um rato, depois passa para, sei lá, um cachorro, algum primata e só depois os humanos? Então, eu acho que tem uma relação sim, Renan, porque uma das coisas, né, para se levar em consideração é a capacidade que os pesquisadores têm de controlar também o ambiente em que o animal estudado está. Então, você tem essa questão do aumento da complexidade do animal no estudo e o controle do ambiente. E, obviamente, isso vai mudando conforme as etapas do estudo vai passando, eu acredito. É exatamente isso. Por exemplo, um rato, ele é pequeno. Ele tem uma reprodução rápida. É mais fácil você controlar todas as variáveis no seu estudo. E isso, inclusive, é reconciliável para você ter resultados mais robustos. Que, no caso, por exemplo, eu quero analisar uma coisa em específica. Quanto mais eu conseguir controlar as outras variáveis que seriam deixadas ao acaso para conseguir entender como que a variável em questão está alterando durante o meu experimento, melhor. Porque senão, às vezes, você tem todo um antagonismo entre algumas variáveis e você pode acabar perdendo seu experimento e isso não é o correto, ainda mais levando em conta que você está fazendo uma experimentação animal. Sim. Um exemplo disso seria com ratos mesmo. Você tem vários estudos que analisam a hipertensão em ratos. E tem vários biotérios que, através de seleção de linhagens, hoje em dia o pesquisador já consegue obter ratos já predispostos para ter uma hipertensão. Em vez de você deixar o acaso para você conseguir um rato que eventualmente possa ter hipertensão, você já tem um rato já com isso. Mais prático, né? Bem mais prático. Isso se aplica também em algumas linhagens de peixe também, como o zebrafish. E você já consegue controlar, fazer seleção de linhagens para uma variável em questão. Nesse caso, se você consegue um indivíduo que já tem uma predisposição a ter
hipertensão e você vai usar essa variável no seu estudo, você consegue ir controlando todas as outras variáveis, você tem certeza que o resultado está relacionado com a variável hipertensão, né? No caso que você está estudando. E não com qualquer outra coisa, como se fosse, sei lá, um humano você não Exatamente. consegue deixar em cativeiro. Esperamos que não, né? Por favor, já estamos falando o episódio todo aqui que não deve acontecer. Esperamos que não. Esperamos que não. Com humano é bem mais complicado. Por exemplo, você vai no seu nutricionista e ele fala, você não pode comer tal coisa. Chega final de semana, você vai lá e você come. Mas você vai admitir pra ela que você comeu? Você não vai admitir. Faz uma Óbvio que boquinha não. aqui, outra ali, A pessoa não mente. admite nem pra ela mesma, Exato. entendeu? Chega final de semana, dá aquela fugida da dieta. Agora imagina para fazer um estudo com isso. Inclusive, é uma das críticas a um estudo recente que fizeram com relação ao Covid, estão tentando relacionar a alimentação das pessoas, no caso, as pessoas com melhores respostas ao Covid. Só que eram à base de formulários. Mentira. Isso volta. A pessoa pode escrever o que ela quiser, às vezes nem foi isso. Isso volta no episódio anterior que a gente comentou de meta-análise, que a Gabi com certeza vai saber falar mais. A gente comentou bastante dessa questão do perigo da correlação, né? Porque é só voltar lá, mas a meta-análise, ela é só uma parte final, né, do processo. Então você não pode usar a meta-análise para afirmar alguma coisa, você usa para levantar questionamentos, né, do que aqueles dados estão te mostrando. E, enfim, não vou entrar em mais detalhes, mas esse estudo que você comentou parece beira quase jovem místico, né? Eu tô aqui, tô sentindo. Exatamente. Tô sentindo que isso tem uma correlação. Exatamente, mas é isso. Mas aí, como a gente comentou do procedimento em animal, é mais simples. Só que, como a gente frisou durante todo o episódio, é importante que eles sigam todas as diretrizes dos órgãos regulatórios. Sim. O objetivo sempre é assegurar o bem-estar tanto do animal quanto do humano. Logo, muitas vezes você precisa passar por um treinamento bem rígido, que vai variar do animal, do laboratório, até do experimento que você vai fazer. Nada é à toa, gente. Tem toda uma questão até psicológica, né? Porque você vai lidar com um animal, né? Você fazer teste em animal não é também algo tão prazeroso, assim. Não é um passatempo, né? Exato. Vamos dizer assim. E esse negócio de É. treinamento, no vídeo no Gavião Cientista, que a gente falou lá atrás, achei interessante que elas comentam que, por vezes, até em cada laboratório, você vai ter que passar por um treinamento diferente, né? Então, sei lá, na graduação eu já fiz esse treinamento. Mudou de laboratório, vai ter que passar tudo de novo, vai ter que se inteirar de todos os procedimentos para não ter erro, né? Então, mostra a preocupação em manter o bem-estar. Você vai estar fazendo aquilo lá só quando necessário e vai fazer do jeito certo. Exato, senão você não vai fazer, simplesmente. Inclusive, você comentou do treinamento, dependendo do animal a ser estudado, às vezes é só uma pessoa no departamento que tem a permissão para manusear um certo animal. Seja pelo perigo que o animal representa para o humano, seja pela dificuldade, a complexidade que é lidar com esse animal. Depois dessa discussão toda, né, eu tava pensando aqui, fica um pouco do questionamento, talvez, sobre a notícia inicial que a gente soltou na roda e saiu correndo, né? E deu esse start aí pra nossa discussão. E será que o experimento que desenvolveu, então, esses embriões híbridos que a gente comentou lá no começo, entre macacos e humanos, vocês acham que ele ultrapassou algum limite ético aí aceitável? E talvez também quais as possíveis consequências da continuidade desse experimento para nós, assim, enquanto sociedade, né? Porque isso cheira até um pouco, para quem assiste, né, Black Mirror. Isso é muito, cara, daria um episódio certinho, se já que já não tem. Se não me falha Contrata a memória. nós, Netflix, a gente escreve o roteiro. Exato. Parece meio surreal até, mas é importante a gente ler as coisas atentamente, né? Pra entender do que isso se trata. Porque quando fala embrião, às vezes as pessoas ficam meio alvoroçadas, né? É engraçado você tocar nesse assunto, que é algo bem importante. Porque do jeito que há notícias vinculadas desse experimento, alguns lugares acabam sendo um pouco tendenciosos e, digamos, um pouco sensacionalistas. Quando você lê
Esse Sempre. trabalho, eles frisam em vários momentos que eles procuraram e foram acompanhados por vários comitês e especialistas na questão da ética. E você comentou isso aí do embrião, a limitação de usar embrião humano. Isso me lembrou, por exemplo, a novela O Clone. Que entra na clonagem humana. Sim. Atualmente, que é um outro não estágio, temos, né? exato, não temos nada sobre isso, até onde eu saiba, exatamente por conta dessa limitação, esse impedimento da restrição, seria o termo melhor, de utilizar embriões humanos. Por isso que alguns desses experimentos, desses artigos, frisando que esse não é o primeiro, e provavelmente não vai ser o último, que acabam utilizando outros embriões como substitutos para poder estudar essas células, o desenvolvimento embrionário de algumas células. Eu só queria fazer um comentário aqui que quando o Will vem com essas referências tão brasileiras, eu esqueço completamente que ele é o nosso correspondente internacional e eu acredito fielmente que ele é mais brasileiro do que eu, por exemplo. O Will conhece tudo, meu filho. Mas é legal, Will, porque é importante quando a gente fala, deixar claro que isso é a nível celular, né? Isso. Até então a pesquisa não propõe nada além disso. A gente, aí a mídia, né? E talvez alguns pesquisadores que ficam especulando as possibilidades desse experimento. Porque a nível celular, até onde eu saiba, muita coisa é feita, né? Exato. Do nível celular para toda uma complexidade de uma matriz tecidual, são muitas variáveis que entram em ação, então é complicado mesmo. Eu concordo com vocês, eu imagino que assim, não enquanto continuar, mas tipo, os testes atuais estão no nível celular, é um embrião que eles estão estudando como ele se desenvolve, basicamente o que dá para fazer daqui para frente, o que daria para fazer, né? Agora, pensar num organismo híbrido, cara, isso é muito para frente, e assim, para frente Mas muito mesmo. nível que eu acho que a nossa geração não vai conseguir ver. Talvez a gente chegue em Marte antes de acontecer Porque assim, com essa. é até difícil colocar em palavras o tanto de coisa que acontece ali durante a divisão celular, formação de tecidos e tudo mais. Mas assim, se daqui a, sei lá, algum tempo sair alguma outra notícia alarmante, eu fico esperto que fazer um organismo híbrido é muito difícil. Porém, se algum dia a gente conseguir, Ousado. eu acho que vai desencadear toda uma nova onda de discussão sobre a bioética disso tudo, né? Será Já que você começou, então, Renan, supondo que essa suposta, né, vida, esse suposto embrião híbrido fosse levado adiante e gerasse uma vida, o que seria? O que a gente poderia considerar disso? Quais seriam os direitos dessa nova... Não dá para ser considerado espécie, porque para espécie tem que ser, enfim, poder se reproduzir, né? Tem uma série de critérios se vai ser considerado uma espécie, e isso a gente não sabe, mas esse novo ser aí, né? Como é que a gente poderia ver isso? Então, Fico pensando. é que dá pra fazer uma brisa gigantesca, dá pra fazer um outro episódio só falando disso, né? Mas eu entendo que a partir do momento que você criou um organismo, e assim você falou de espécie, né? Uma das definições de espécie é que aquela espécie consiga se perpetuar ao longo do tempo. Então, ela precisa conseguir se reproduzir. A gente pode imaginar que assim, se a gente fizer só um híbrido masculino ou só feminino, ele não vai conseguir se reproduzir porque não tem a contraparte, né? Mas Oi? Não, eu acho que nesse sentido não teria problema, porque é assim como um pouco mais simples, né? Mas assim como as pesquisas fazem com transgênicos, que as espécies, elas não são... Tem todo um critério do Ministério, né? Enfim, regulamentações. Não vou entrar no... Sim. Que não consiga se reproduzir, porque eu imagino que isso ajudaria a perder um pouco o controle das coisas. Não, e mesmo que não consiga se reproduzir, eu imagino que assim, a partir do momento que seja um animal, a gente tem que ter a ética com esse híbrido também. É uma vida, né? Não deixa de ser uma vida. Tem seus direitos que tem que ser respeitados. E aí Sim, a gente pode começar a brisar, né? Tipo, nossa, sendo meio humano, será que vai ter consciência? Como que vai ser? Eu acho que
O importante que fica desse episódio é a questão de que os nossos conceitos eles vão sempre estar mudando ao longo, conforme a sociedade avança, né? Eu acho que isso é algo natural e algo que passa pela cabeça de todo mundo. Mas eu vejo que a questão dos princípios é muito importante estar bem estabelecido, né? Como os que a gente citou aqui, os 4 princípios da bioética, porque eles podem parecer simples, mas eles ditam aí limites muito claros entre o que uma pesquisa pode e não pode. Por exemplo, se fosse seguido, né, a gente não teria esse caso da CPI, Nossa, que é horrível. verdade. Claramente, o princípio de gerar benefícios para o indivíduo não foi seguido. Com toda certeza não. Eu acho que é aquela coisa, tudo bem você mudar de essa linha da bioética, contanto que o objetivo final dela se mantenha o mesmo, que é o respeito E o a bem-estar. todas as formas de vida. E o bem-estar, assim. Sim. Uma visão talvez um pouco também menos Lugar pra antropocêntrica, né? Não sei se isso é possível. Uhum. O ego humano permite, Sim. será? Sim. Não sei. Eu acho que a gente fica por aqui hoje, falando bastante. Segue nós. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais, curtir o episódio, seguir a gente no YouTube, porque a gente tá lá no YouTube. Então, deixa um like, comenta e ativa o sininho pra você não perder Isso. nenhuma das atualizações. Só procurar a gente nas plataformas por Stereo Sapiens e para fechar o episódio, nada melhor do que citar o ET Bilu. Busquem conhecimento. Ai, Deus, Senhor. Clássico. Bom dia a todos que estão nos ouvindo. Boa tarde. Boa noite, boa madrugada.